Ok. Agora a gente já está gravando o treinamento, tá? Então, como havia mencionado para vocês, a gente vai dar início a esse treinamento com a apresentação aqui de um módulo específico para administração da ferramenta e também do módulo de processamento, onde a gente conversa um pouco mais sobre o processo de integração que nós temos com a Conductor, né, a DOC, e o nosso sistema. E também o que envolve, né, toda a parte de segurança de acesso, segurança da informação e a administração do sistema em si, né? Então, esse é o foco do nosso treinamento hoje. Caso vocês tenham qualquer dúvida durante o percurso aqui, né, não deixem de me interromper na hora, tá? Não tem problema nenhum que vocês me interrompam durante a apresentação, até porque a gente prefere que vocês não acumulem as dúvidas, né? As dúvidas vão surgindo, fiquem à vontade para sempre chamar a atenção aí, a gente não deixar nada pendente, tá? Qualquer outra questão aí que vocês queiram também tratar já de antemão aí, eu fico à disposição, tá? Deixo a palavra aberta para vocês também, senão já vou começar aqui. Ok. O sistema cobranças, então, né, ele é um sistema voltado para a gestão da carteira inadimplente de clientes que tenham, né, qualquer crédito, né, a ser cobrado dos seus clientes. Então, hoje a gente atua tanto com varejistas, como também com instituições financeiras, instituições de ensino, empresas de serviço, sempre plugado, né, um sistema que tenha a gestão, vamos dizer assim, do crédito, né, que faça o controle do crédito, plugado ao nosso sistema para nos alimentar tanto com os dados do cadastro, dados cadastrais do cliente, né, informações de contato do cliente, como também informações da dívida desse cliente. E aqui na operação de vocês, né, sendo mais específico, a gente tem aí do outro lado a Conductor, a DOC, né, que tem um sistema para a gestão da dívida de cartão, né, das faturas, vai fazer a gestão, processamento de faturas, e que vai nos alimentar, né, diariamente com dados de clientes, de faturas, né, e atualizações, né, desses dados dos clientes e das faturas. E a partir desses dados que forem sendo sempre atualizados, a gente pode gerar ações de cobrança, né? Fazer com que o cliente receba alguma forma de acionamento, seja por telefone, por SMS, por e-mail, receba uma negativação, seja encaminhado para um escritório de cobrança terceirizado. Como também a gente vai administrar aqui toda a questão das negociações que vocês vão fazer com o cliente. Eu digo toda, mas tem uma exceção, tá? Que é a questão do próprio parcelamento de fatura que vocês fazem apenas lá no sistema da Conductor, né? Vocês hoje vão utilizar o sistema, o CARDES, é isso, né? Se não me falha a memória. Isso, é o CARD. Tá. Então, o CARDES, ele é o responsável por fazer além daquelas configurações automáticas que vocês podem ter, né, para geração de parcelamento lá no CARDES, né? O CARDES, ele permite, tem uma tela lá que faz o parcelamento da fatura e que registra lá, né, essa simulação, essa negociação que foi feita com o cliente para ele parcelar a fatura em determinado número de parcelas. E que aqui no nosso sistema a gente não tem a gestão sobre esse tipo de negociação, né? Tudo que, então, enquanto o cliente tem fatura ativa, né, essas negociações ainda permanecem sendo feitas no CARDES. Mas a partir do cliente entrar em CRELI, né, essa negociação passa a ser feita também pelo nosso sistema e a gente gerencia aqui esses acordos que são gerados pelo cobranças. E, claro, que a partir da entrada em CRELI, a gente vai fazer também toda a gestão do contábil, não digo gestão do contábil, mas vamos gerar eventos contábeis, né, para o sistema de contabilidade de vocês. Então, ela passa, né, aí sim a gente tem uma gestão maior em cima das dívidas dos clientes.
Então, esse é mais ou menos um resumo, tá, do papel do nosso sistema nessa integração. E só que antes de a gente chegar aí conversar mais ainda sobre essas configurações e as próprias funcionalidades que nós temos, eu tenho que falar para vocês uma parte onde eu trato aqui do que a gente chama da administração do sistema, que é o que envolve aqui a criação de acessos, a liberação de utilização por outros parceiros, né, inclusive, né, de sistemas externos plugados ao nosso. Tudo que envolve a parte de segurança da informação, desses acessos, né, como vão ser liberados, cadastramento vamos dizer assim, de parceiros que vão fazer algumas ações de cobrança, né? Então, brokers de SMS, servidores de e-mail, né? Birôs de negativação. E todo esse cadastro, né, ele fica dentro do módulo administração, e que gerencia, inclusive, essa parte do login. O meu usuário aqui, que eu vou acessar agora nesse momento, nesse admin, ele é gerido lá pelo módulo de administração. Então, quando eu faço o login ali, que eu preenchi usuário e senha, eu caio nessa tela de seleção dos módulos, onde eu tenho aqui 12 módulos a serem selecionados. E desses 12 módulos, né, hoje a gente vai tratar, primeiramente, desse módulo de administração. Então, dentro do módulo administração, eu tenho uma página inicial, onde possuem alguns atalhos para transações que a gente vai ver agora na sequência aqui nesses menus à esquerda. Eu tenho também um cabeçalho do sistema, onde vocês vão notar que esse cabeçalho é imutável, assim como a gente vai trocando de telas, né? Então, a gente vai navegando nas telas do sistema e sempre esse cabeçalho vai permanecer o mesmo. Então, é uma parte fixa da tela do sistema, assim como o rodapé. Então, o rodapé também é uma parte fixa aqui do sistema, independente da tela que vocês estejam acessando. E dependendo dos menus, tá? Ou melhor, dependendo dos módulos que a gente esteja acessando, os menus eles vão sofrer variações, vão ter aqui diferentes menus de acordo com o módulo. Nesse módulo de administração, a gente tem aqui 4 menus, sendo que um deles é a página inicial, que é justamente essa visão que a gente está tendo, e outros 3 menus que possuem submenus, que são as telas do sistema. Então, para a gente acessar qualquer tela, né, normalmente a gente tem que acessar uma estrutura de submenu. Os menus eles ficam um pouco escondidinhos aqui, né, só com um íconezinho na barra esquerda, só que quando a gente passa o cursor, ele expande, tá? E você pode deixar sempre expandido o seu menu, ocupando espaço fixo em tela também, desde que você clique aqui, ó, nessa parte inferior onde tem essas setinhas, ó. Clicou, ele acaba fixando, né, que esse menu vai ficar sempre aberto com as opções aqui dos nomes de cada menu e submenu. Caso contrário, você pode desafixar aqui, né, clicando novamente nas setinhas, ele vai ficar ocupando menos espaço em tela, né, e consequentemente vai ter a possibilidade de você enxergar mais elementos aqui na tela de navegação, né, quando a gente estiver acessando a tela de detalhe de algum desses menus aqui. Então, essa é uma visão geral aqui do que a gente tem aqui na navegação, vamos dizer assim, né? Conforme a gente vai acessando as telas, eu vou mostrando um pouco mais essas características gerais. Só antes mostrar um pouco também o que a gente tem aqui, tanto na parte superior, aqui no cabeçalho, como no rodapé, a nível de links, tá? Então, que você nota que tem uma logo, que até se eu clicar aqui eu retorno lá para a página dos módulos, de seleção dos módulos. Eu tenho também, né, a identificação do usuário e do perfil de acesso do usuário, sendo que todos os usuários sempre estão vinculados a perfis de acesso, tá? Então, esse cadastro de perfil de acesso determina o que o usuário vai poder visualizar a nível de telas do sistema. Então, esses módulos que nós temos aqui, esses 12 módulos, né, que estão sendo apresentados para o meu usuário, é porque o perfil administrador tem acesso, tá, a essas telas, né, desses 12 diferentes módulos. Então, essa é a lógica que a gente vai ter para cada acesso de vocês, né? Vocês vão estar vinculados a um grupo de usuários, que são esses perfis, e que dentro desse grupo de usuários tem a definição que pode
realizar a nível de transações. Os módulos também podem ser acessados não somente clicando na logotipo, né, e retornando aqui para a página inicial do sistema, mas também aqui onde tem um atalho, que é até mais prático, né? Você não precisa sair da tela para simplesmente ter acesso a esses 12 módulos aí, né, que a gente está demonstrando aqui. E ao lado a gente tem um sininho onde tem algumas notificações para 3 módulos nossos que geram, né, pendências, né, issues ou tarefas, tá? Que é o monitor de tarefas, central de pendências e central de issues, tá? São esses 3 módulos aqui. Hoje eu não vou ter nada para mostrar para vocês aqui em cima desses módulos. Depois a gente vai chegar nesses módulos lá nos últimos dias do treinamento e vou explicar um pouco melhor para vocês o funcionamento deles. Então, só vai gerar alerta aqui quando tiver alguma dessas notificações aqui geradas. E por fim, a gente tem ainda nessa parte do usuário aqui, né? Um botãozinho do usuário, a possibilidade de a gente, primeiro, né, nesse primeiro botão aqui de visualizar a página do perfil, fazer a alteração da senha. Então, o próprio usuário trocar sua senha. Senha atual e depois gerar uma senha nova. E também, se for o caso, criar, né, um acesso, assim, não digo um acesso, né, mas criar aqui, ou ativar o duplo fator de autenticação. Tá? Duplo fator de autenticação é quando você coloca, né, no seu login a necessidade de que, além do teu usuário tem que colocar a senha, né, para acesso, tenha também que colocar um token, muito parecido com o que a gente tem hoje nos sistemas bancários. Tá? Então, se você hoje acessa qualquer aplicativo de banco no seu celular, normalmente eles têm lá um gerador de token, né? E que você poderia configurar também dentro do nosso sistema para que o login só acontecesse com o token sendo gerado. Então, essa é a primeira das páginas aqui. Tem uma segunda tela, né, não digo segunda tela, mas uma segunda informação, que é a data do processamento do sistema. Depois eu vou, ainda hoje, tá, nós vamos trabalhar sobre o processamento, eu vou explicar um pouco melhor para vocês aqui o que significa essa data. E depois nós temos esses 5 links, tá, que são links de acesso a documentações, no caso da API, a documentação da API do cobranças, né, do que a gente tem aqui disponível hoje para que outros sistemas se integrem ao nosso. Então, tem toda uma documentação técnica aqui para cada estrutura do nosso sistema. Eu também tenho uma documentação para os webhooks, então, que é um outro tipo de tecnologia envolvida aqui para que funciona parecido com vamos dizer assim, com o que vocês têm hoje aí em qualquer celular, né? Aplicativos que estão instalados no teu celular e que disparam aquelas notificações, né? Então, mais ou menos nessa lógica que funcionam aqui os webhooks dentro do nosso sistema, né? Acontece um evento dentro do nosso sistema, a gente pode disparar um alerta para um outro sistema de vocês, por exemplo. Aí depois tem os links do manual do sistema, né? Que é aquilo que eu acho que uma de vocês aí tinha questionado, né? Onde é que se existe algum manual, onde é que tem esses manuais aqui, né, para dar suporte. Aqui a gente tem os artigos, né, de cada uma das telas do sistema, explicando aqui o funcionamento delas. Esse acesso aqui é um sistema externo, né, eu estou dentro aqui que eu já estou logado nesse sistema de suporte, então para mim aqui já cai logado, vocês vão ter que fazer o login para poder ter acesso a essa tela. O link esse do suporte é idêntico ao do manual, só a diferença é que você vai cair na página inicial aqui, ó, do teu sistema de suporte, onde você vai ter aqui como transacionar, acessar, fazer abertura de chamados por aqui, acompanhar os chamados que foram abertos pelo teu usuário. Então, são 2 links idênticos aqui, eu digo idênticos porque a gente vai cair dentro do mesmo sistema de suporte, só que um mais específico para você acessar a documentação do manual de procedimentos e outra para você acessar ali o sistema de suporte na página inicial dele. E o sobre aqui só para trazer informações de versão, qual é a última versão que foi atualizada, em que momento foi feita essa atualização e os IPs dos nossos servidores, tá? Por que isso? Porque como o nosso sistema está na nuvem, tá? A gente depende, então, de fazer algumas liberações para parceiros externos, tá?
vocês vão negativar no Serasa. O Serasa, para aceitar um arquivo que seja transmitido pelo nosso sistema para o sistema deles, para o servidor deles, eles têm que liberar os IPs. Então, vocês, quando precisarem passar qualquer informação para fornecedores externos, né, de qual é o IP aqui do nosso sistema, ficam aqui nessa parte. E, claro, poder fazer também o deslogin do sistema, sair aqui do sistema, é no botão sair. Então, essa é uma visão geral ali, né, do que a gente tem aqui no cabeçalho do sistema, os menus. O rodapé aqui você vai ver que tem também 3 links, né? E esses links, eles são idênticos ao que a gente mostra aqui nessa partezinha, né? Com relação a suporte, API e webhook, tá? É mesmo linkzinho. Vai cair na página de suporte, na documentação da API e na documentação dos webhooks. E dito essa primeira apresentação, né, agora eu já quero poder navegar com vocês direto nas telas aqui desse módulo, tá? Eu vou começar explicando aqui para vocês aqui tanto o cadastro de usuário como o cadastro de perfil de acesso, para que vocês entendam essa questão dos acessos. Depois eu vou explorar um pouco mais tanto a questão dos aplicativos, né, que é como se fossem usuários, né, que são sistemas externos que se conectam ao nosso, né, que vão ser as assessorias, que daqui a pouco vocês vão ter um portal de autonegociação ou algum outro sistema de vocês mesmos, né, que precisa se conectar no nosso. E também toda aquela questão que envolve segurança, tá? Esse é o escopo para a gente falar hoje em cima do módulo de administração. Se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade, tá? Então, Não, tudo bem. Beleza. No menu manutenção, tá? Eu tenho aqui 7 telas, sendo que dessas 7 telas aqui, tem 2 delas aqui que hoje, na nossa integração com cards, não são utilizadas, tá? A gente não recebe nenhuma informação, que é essa de grupo e saldo, tá? Explicar um pouco, antes de entrar no cadastro de usuário, que a gente tem ainda o cadastro do agrupador, que esse cadastro aqui vai vir, provavelmente, tá? Pelo menos no padrão, é vir sempre os produtos do Cards. Então, se vocês têm cadastrados lá um único produto no Cards, ele sobe para o nosso sistema como um agrupador. Porque o agrupador do nosso sistema significa o que o usuário vinculado a esse agrupador consegue enxergar de clientes, porque os clientes também estão vinculados a agrupadores, né? Os clientes, eles têm produtos lá no Cards, né? Então, eles sobem para cá. Lá no Cards, eles chamam de portadores, né? O portador está vinculado a um produto. Então, todos esses portadores vinculados ao produto X, né, vão estar disponíveis para visualização a todos os usuários do cobrança que tiverem vinculados ao agrupador produto X. Então, essa é a lógica desse conceito de agrupador. Caso vocês quisessem trabalhar com uma cobrança descentralizada, né, tivesse algum usuário de vocês que não pudesse visualizar uma parte da carteira, por exemplo. Isso aí pensando sempre usuários internos, né? Enquanto isso, a gente tem também um conceito que a gente chama de produto, tá? Mas que, normalmente, o produto aqui dentro da nossa plataforma não se assemelha ao produto lá do Cards, né? O produto aqui é uma identificação que vai ter provavelmente, tá? Com vocês, acho que vocês estão começando uma operação agora, não sei se vai ter algum tombamento. Eu tinha aqui anotado que vocês vão começar uma operação sem tombamento, né? Isso mesmo. Tá. Aí uma operação sem tombamento, ela vai vir sempre assim, ó, primeiras dívidas que forem ingressando aqui, elas vão entrar como se fossem faturas, né? E permanecerão assim, embora a gente tenha aqui essas marcações aqui de produto acordo, esses negociação CRELI, negociação perda, reparcelamento fatura CRELI, reparcelamento fatura perdas, né? Todos os contratos, né, estão vinculados a um produto. E esses contratos, que são as faturas, né, vão estar vinculados realmente ao produto fatura, tá? Então, é um conceito um pouco diferente do que tem lá no Cards, né? Que o produto do Cards, ele vai subir para o cobranças como se fosse um agrupador. Então, só para dar essa diferenciação para vocês. Eu não entendi. Esse daqui, ele é como se fosse uma tabulação? Ele está como acordo, fatura, negociação CRELI, negociação perdas? É vamos chamar assim, é um tipo de contrato. Contrato dentro do nosso sistema, tá? É toda a fatura que vocês importam lá do Cards. Então, o cliente, ele tem uma dívida em aberto, ele tem um contrato aqui no nosso sistema. No caso do Cards, né, uma fatura.
E para alguns clientes, tá, que já trabalham com tombamento, o CARDES, né, nos encaminha acordos feitos e controlados por ele. Então, quando tem uma operação legado, em que vocês não usavam cobranças e vão começar a usar agora, e já tinha uma operação de acordos, tanto no CARDES como em qualquer outro sistema, né? Sim. Então, existe um modelo um pouco mais antigo, né, que permite que seja identificada a dívida como, esse aqui é um acordo. E esse cadastro que a gente tem aqui é um cadastro meio padrão para todos os clientes cards, tá? Então, por exemplo, eu tenho outros clientes aqui que não trabalham com fatura, trabalham com carnê, por exemplo, e que o cadastro desse produto é totalmente diferente, né? Eles têm outros tipos de produtos, ou que eles têm, por exemplo, empréstimo pessoal, operações de financiamento, né? Aí eles têm outros produtos bem distintos do que a gente tem aqui hoje apresentados para vocês nesse exemplo aqui. Esse aqui é um exemplo mais... Oi, pode falar. Então aqui seria o status, então, do cliente, que entraria, os clientes que estão em... Um exemplo, se a gente tivesse esse legado, e tivéssemos clientes que estavam em acordo, eles entrariam aqui como um status de acordo, é isso? É que aí ele, vamos dizer assim, a dívida, né? A dívida estaria vinculada a esse produto, para facilitar na identificação de que aquele produto que a gente está negociando, ou que está sendo cobrado, não é uma fatura, já é um acordo, entendeu? Não é um Tá. status também, né? É uma característica daquela dívida que a gente está cobrando. Esse é o produto, tá? É que eu estou mostrando para vocês porque esses cadastros aqui, eles são feitos normalmente no início aqui, tá? Mas eles são um pouco alterados. Via de regra, tá? O que vai acontecer na operação de vocês, começando do zero aqui no nosso sistema? Não vai ter nenhum produto diferente de fatura, a não ser quando vocês, por acaso, vierem a subir uma outra carteira dentro do Cobranças, em paralelo ao que vocês têm hoje, é o CARDS, né? Um outro sistema, né, que tenha outro tipo de dívida, seja importado aqui para o nosso sistema para cobrar, que a gente faça a cobrança desses outros tipos de dívida. Caso não tenha nem previsão disso acontecer, por exemplo, nem intenção, né, vai aparecer sempre todos os contratos de vocês vinculados ao produto fatura. E esses outros, existe a necessidade de ter aqui? Não, nem precisa, né? Se a gente identificar aqui, tá, que vocês não vão nem trabalhar com essas outras operações, uma das coisas que a gente vai sugerir até para... A Conductor normalmente já faz isso, né? RPE, eu acho que agora é a empresa que vai prestar esse serviço para vocês aí de chaveamento aqui do nosso, né? Então, quando eles fazem aqui as configurações que são de responsabilidade deles, né? Eles já apagam aqui produtos que não fazem sentido para aquela operação. Então, esses produtos aqui, eles não apareceriam mais, tá, para vocês. Ficaria só o produto fatura. Então, é só para justificar o conceito dele do sistema e quando ele vai ser utilizado. Entendi. Depois nós temos ainda, tá, outros dois cadastros aqui, né, de contrato e cliente, que vão mostrar para vocês, tá, todos os clientes que foram importados e todos os contratos que foram importados do CARDS, tá. Hoje, tá, não sei se vocês têm um ambiente de homologação com alguns portadores de teste, né? Mas, por enquanto, a Conductor ela não nos mandou, a DOC não nos mandou aí nenhuma carga, tá? Então, hoje eu não tenho como mostrar para vocês aqui, por exemplo, até como fazer demonstrações do operacional, né? Ou fazer qualquer negociação. Então, a gente espera que durante o treinamento, tá? Isso venha acontecer. Eu vou até aproveitar aí que eu estou já começando o treinamento, né? E na sequência aqui, finalizado o nosso treinamento, eu vou encaminhar lá para aquela mesma thread lá que nós estamos conversando sobre nesse treinamento. Eu já vou conversar com o time da RPE, ali a Luísa, né? Para que eles providenciem alguma importação de dados. Caso contrário, nosso treinamento vai ser prejudicado, né? A gente não vai ter como fazer demonstrações e aí não faz nem sentido, né? Ou avançar com a parte operacional, por exemplo, prevista para a semana que vem. Enquanto a gente está na parte de configurações, o impacto é bem menor, né? Mas teríamos impactos aí com certeza na hora de demonstrar o operacional. Então, a gente vai necessitar, né, de algum dado, de algum cliente aqui importado no nosso sistema. Hoje vocês têm lá por parte do CARDS ali alguns clientes de teste, assim, algum ambiente de homologação?
Nós estamos com um ambiente de homologação, né, já passou para produção, né, assim, como o cartão ele ainda está no processo de emissão, a gente ainda não está rodando ainda com cartão, ele está previsto ainda para iniciar agora, em julho, então a gente ainda não tem. Os únicos contratos que a gente tem lá é mesmo de teste, Uhum. por enquanto. Mas basta, né? A gente precisa ter pelo menos algum registro aqui, né, de cliente, para poder fazer essas simulações aqui, né? Ó, tem um cliente aqui que já está com atraso em mais de 100 dias. Vamos fazer uma negociação com ele. Um cliente que está com atraso com só 10 dias, né? O que a gente pode fazer de ações em cima desse cliente? Então, isso aí a gente vai precisar, né, ter aqui, visto que hoje a gente não consegue, né, fazer uma criação de um cadastro de cliente, uma criação de um cadastro de uma dívida no nosso sistema aqui, né? Eu dependo de importação de sistemas externos, né? E hoje o CADS já tem esse processo já bem maduro e fácil de ser feito pelo lado deles, tá? E só precisaria, claro, que a gente receber essa carga aí, né? E aí eu acho que se tem um ambiente de homologação rodando aí, já com vocês testando as operações do CARDS, né? A gente pode já pegar esses dados e reaproveitar, né, nesse mesmo teste aqui. Então, então você precisa de uma base para importação de clientes para teste. Eu preciso ter alguns dados aqui, porque caso contrário, durante o treinamento aqui, até nessa parte inicial aqui, o prejuízo vai ser menor, né? Mas na semana que vem, quando a gente tratar da parte operacional, é fundamental que eu tenha algum cliente na base, né? Para poder fazer alguma demonstração para vocês. Caso contrário, deixa eu até te mostrar aqui, ó. Hoje, se eu acessar esse módulo cliente, esse aqui é o principal módulo operacional, né? Então, se eu acessar o módulo cliente aqui, ó, e não achar nenhum cliente, eu não tenho nem como demonstrar para vocês como é que funciona a tela, onde é que você faz uma negociação com o cliente, como é que você avalia, ó, o cliente está em atraso, sei lá, 100 dias de atraso, já está em Creli, pode fazer um acordo, ou se tem que fazer um parcelamento de fatura lá no CARDS. Então, eu não tenho acesso a nenhuma informação aqui de cliente. E isso realmente impacta, né, no treinamento. Certo. Então, aí eu vou... Você vai chegar a fazer o pedido para eles? Isso, eu vou Você já mandar ali chegou a naquela fazer? mesma thread, tá? Não, Tá, beleza. eu vou mandar naquela mesma thread ali que a gente está conversando ali com, acho que o time da RPE também está junto ali, né, naquela thread, tanto que ela, acho que foi a Luísa que até encaminhou para vocês aí, ó, Sim, a questão do treinamento. Então, a intenção é replicar ali para eles esse pedido, né? E aí, claro que alguma decisão quanto a qual ambiente pegar, se vocês têm aí um ambiente de homologação, outro de produção, já que vocês estão pilotando, por exemplo, aí vocês podem fazer a escolha junto com o time da DOC e da RPE, né? Porque para nós é indiferente, eu só preciso que tenha pelo menos alguns cadastros aqui para poder fazer a demonstração. certo. E voltando lá no módulo administração, né, vamos chegar na parte aqui do cadastro de usuário, tá? E o cadastro também de perfis de acesso. Vocês notam que dentro do meu acesso aqui, né, por se tratar de um sistema que eu não tenho a gestão dele, tá? O que eu quero dizer com isso, né? Eu sou um usuário, meu usuário administrador não é um usuário Marte Minas. Qual é o impacto que a gente vai ter nisso, né? Eu não consigo, tá, visualizar os dados sensíveis, tá, de qualquer operação aqui. Eu não vou conseguir visualizar os dados dos teus usuários, né, os dados dos teus clientes, dados sensíveis, né, CPF, CNPJ, o nome, endereço. Então, esse tipo de coisa não fica disponível para visualização pelo meu acesso. No acesso de vocês, que vai ser o acesso interno, né, vocês devem permitir sim, né, que vocês consigam visualizar esses cadastros aqui, esses dados, né, porque vocês, assim, são os donos da operação. Como eu só faço o suporte, não importa muito para mim saber, por exemplo, dados sensíveis. É até melhor que eu não saiba esses dados sensíveis, né, por questões de LGPD. Então, em virtude disso, que todos os acessos externos, né, feitos pelo nosso usuário sempre vão estar com esses dados ofuscados aqui, tá? Por isso que vocês estão enxergando dessa mesma forma.
Então, quando eu faço a inclusão de um novo usuário aqui, tá? Quando eu vou adicionar deixa eu até mostrar antes de explicar um pouco mais aí, já adicionar o cadastro, né? Explicar um pouco mais da estrutura da tela também, né? Acho que é importante. Nas telas de cadastro, que a gente vai ter aqui cadastro de usuário, cadastro de perfil e outros cadastros mais para frente a gente vai ver ali dos outros módulos. Em todas as telas de cadastro eu tenho uma primeira tela que é uma tela de consulta, que a gente chama de tela de filtro, né? Que eu pesquiso por cadastros já existentes. Então, na tela de cadastro de usuário, quais são os usuários aqui que a gente tem cadastrados já de antemão, né? Então, são esses usuários que estão aqui. São todos cadastros de teste, né? E exceto aqui, na verdade, esses da Conductor, tá? Que esses da Conductor aqui são de usuários que, por padrão, a gente já libera acesso no primeiro momento, tá? Para que vocês podem validar essa questão toda e identificar aqui, né, quem são exatamente os usuários da Conductor que vocês querem deixar com acesso à plataforma e quais não devem estar querendo, né? Não devem ter esse acesso. Então, vocês têm gestão total sobre esses usuários e podem alinhar com o próprio time da Conductor, né? Quais usuários vão poder acessar, quais não podem, ou se ninguém pode, ou se todos podem, tá? Em toda a tela de filtro, então, ele tem a possibilidade de você clicar aqui nesse botão adicionar um filtro e filtrar para identificar um determinado cadastro, né? Ó, quero ver só o usuário que está ativo, e confirmar e clicar no botãozinho de pesquisa, né? E trazer todos os usuários ativos. Ah, não, quero trazer algum usuário que não esteja ativo, né? Então, posso selecionar alguma das outras situações aqui disponíveis. Posso tirar esse filtro, selecionar outro por e-mail, por perfil, por nome do usuário. Então, pesquisar por nome específico começa, né? Então, vamos ver se tem algum usuário chamado João aqui, ó. Se tiver um usuário que começa com João, a gente consegue identificar, mesmo que os dados estejam ofuscados, tá? Na busca, pelo menos do meu acesso aqui, né? Mesmo que os dados apareçam ofuscados, eu consigo fazer a busca pelo nome dos clientes. E dos usuários, no caso aqui. Então, essa é uma primeira visão aqui na tela de filtro. Ao lado de cada registro, eu tenho um botão para editar o usuário e fazer uma edição desse cadastro, né? Caio na tela de detalhe. E ainda eu tenho o botão de adicionar. Bem na tela, na parte superior da tela, aqui no lado da lupinha, né, tem esse maisinho aqui, que é para adicionar um novo usuário. E vocês vão notar que quase todas as transações, né, que nós temos aqui nas telas de cadastro, elas ficam aqui na parte superior, aqui ao lado da lupinha, as funções disponíveis, tá? Então, para adicionar um novo usuário, a gente clica e deve preencher o nome, o código e a situação. São os 3 campos hoje obrigatórios para um cadastro de usuário. Só que, além desses 3 campos obrigatórios, né, para que o funcionamento seja mais adequado possível, né, você vai ter que pelo menos preencher também o perfil do usuário e definir, né, quais as telas ele pode enxergar dentro do sistema e qual agrupador, que é quais os produtos lá do Cards, né, que vocês têm cadastrado e com clientes, né, vinculados a eles, tá? Então, se tem só um produto, vincula ao produto único ali, tá tudo certo, né? E no perfil, seleciona quais os grupos de permissões de acesso desse usuário. Depois a gente vai entrar no cadastro perfil e já mostrar aqui, né, porque que a gente já tem esses cadastros prontos e se vocês até podem mudar nome do perfil e tudo mais, tá? Mas antes aqui no usuário, mostrar que a gente tem esses 3 campos que são obrigatórios. Querem que eu já coloque algum de vocês aí como se fosse um usuário de cobaia aqui, para a gente já deixar cadastrado? Coloca o meu. Teu sobrenome, Alcir, qual é? É Isidoro. Assim? Isso. No campo código, tá? Vocês vão preencher aqui o código de acesso ao sistema, que vai ser como se fosse um login, tá? Vocês podem criar as lógicas que vocês acharem melhor, né? Tem gente que prefere botar, sei lá, nome, ponto, sobrenome. Botar só A Isidoro, Alcir, sei lá, pode colocar aqui o padrão de login que vocês quiserem. Daqui a pouco vocês têm um número de matrícula que vocês já usam para acessar outras plataformas.
E aí você vai criar aqui como se fosse o teu nome do login, né? Para botar o login e depois a gente tratar a questão da senha. Querem que eu deixe dessa forma aqui? Sim, pode deixar. Depois tem esse ID externo que vocês não precisam utilizar, tá? Que não vai ser necessário, pensando num cenário aí de login totalmente controlado pelo nosso sistema. E aí tem um campo aqui chamado situação. A situação ativa, né, dizendo que o usuário está disponível está liberado para acessar o sistema e está com o seu acesso autorizado. Mas também tem duas situações, tá, que elas têm nomes distintos, né, inativo e suspenso, só que funcionalmente elas fazem a mesma coisa. Tanto o usuário com situação inativo quanto o usuário com situação suspenso, eles não conseguem acessar a nossa plataforma. Tá? Ele mantenha o histórico, né, do seu cadastro aqui dentro do nosso sistema. Se ele já realizou alguns procedimentos, né, em que o seu usuário realizou esses procedimentos, está lá marcado, né, que foi o usuário do João, né, fez um acordo com o cliente. Fica lá o histórico, né, fica marcado lá quem foi o usuário que realizou aquele acordo. Porém, o João não vai conseguir mais logar no sistema. E por que então a gente tem essa diferenciação, né? São dois nomes distintos, mas que funcionalmente fazem a mesma coisa. Então, por que tem esses dois nomes distintos? Hoje a gente tem essa distinção em virtude da necessidade dos nossos clientes terem como, vamos dizer assim, separar, né, aquele funcionário que já é considerado um ex-funcionário, né, um funcionário que já saiu da empresa, que estaria, vamos dizer assim, por tempo indeterminado, né, sem acesso ao sistema. Mas também tem aquele caso que você pode estar só deixando o seu acesso suspenso porque o usuário está de férias, porque o usuário está com uma licença médica, está afastado temporariamente, né? Então, para poder diferenciar, né, essas diferentes situações, né, realmente do teu usuário final. Então, suspenso dando uma ideia mais de algo mais temporário, enquanto inativo é por tempo indeterminado. Claro que foi assim, com essa ideia, que foi criada a situação suspensa, né, para ter essa diferenciação. Mas você pode utilizar qualquer conceito nos dois, né? A ideia é só entender que tanto inativo quanto suspenso, o usuário com essa situação não vai conseguir logar na plataforma. Como a gente está criando o acesso do Alcir, né, a gente quer que ele esteja ativo. Campos quanto e-mail e CPF são úteis aqui dentro do nosso cadastro para, né, no caso do CPF, eu validar, né, quando o Alcir ele vai negociar com um determinado cliente ou vai fazer um bloqueio de cobrança, que é uma funcionalidade que a gente tem aqui, né? Então, são duas transações que o Alcir, como usuário, poderia fazer, se ele tiver permissão para isso. Só que, quando a gente tem o CPF do usuário preenchido, eu valido como os CPFs dos usuários e impeço que o Alcir, na figura dele de funcionário da Martiminas, possa negociar com o cliente Alcir, que tem o mesmo CPF, ou seja, ele já fez compras, né, tem uma fatura, e aí a fatura dele está em atraso, ele não vai poder fazer, né, ele como usuário não vai poder fazer um acordo para ele mesmo. Então, o autoacordo e o autobloqueio também, né, impedir que ele receba alguma ação de cobrança, ou seja negativado, por exemplo, não vai estar liberado, né, quando você preenche o CPF dos teus usuários. Então, se a gente preencher aqui o CPF do Alcir, né, a gente vai validar sempre se ele vai tentar fazer um autoacordo e a gente não vai deixar. Tá? Então, isso serve para vocês como esse exemplo, mas também para qualquer outro usuário da plataforma, né, desde que vocês preencham o CPF desses usuários aqui. E no caso do e-mail, tá, quando a gente precisa fazer qualquer geração de relatório, ou até mesmo disparos de notificações direto no e-mail do usuário. Então, com o e-mail preenchido, aqui a gente consegue fazer esses disparos, caso contrário, a gente não consegue. Da mesma forma, para fazer zerar a senha, né? Hoje o usuário ele tem autonomia para que no seu acesso, quando ele tentar fazer o login, se ele tentou 2, 3 vezes o acesso e não conseguiu, esqueceu a senha, por exemplo, tem um botão de esqueceu a senha, que
que faz com que o usuário somente preencha lá o seu código, né? O usuário vai ter que preencher o seu código e aí a gente dispara um e-mail para o endereço que tem aqui cadastrado, dando, né, os procedimentos a serem realizados, né, para zerar a senha. E se vocês não têm aqui, né, se o usuário não tem o e-mail preenchido, a gente não consegue fazer o disparo do e-mail, né, de esqueceu a senha. Então, esses aqui são os campos, eu acho que mais relevantes aqui no cadastro, né? Voltando só à questão agora do perfil do agrupador, para a gente finalizar o cadastro. Hoje, né, como a gente não teve ainda nenhuma integração feita lá do Cards para cá, né, não subiu nenhum dado de cliente, nenhum produto, né? O produto que a gente tem é um produto de teste, de demonstração, então nem precisaria selecionar. Quando subirem os dados dos clientes lá do Cards, aí a gente vai precisar fazer essa seleção, né, vincular quem são os usuários que estão vinculados ao agrupador, né, e para que o usuário consiga acessar, né, os dados desses clientes. Mas também é importante que a gente vincule um perfil. Quando a gente seleciona aqui um determinado perfil, por exemplo, administrador, isso significa que quando o Alcir for acessar, logar no Cobranças, né, ele vai ter acesso a todas as telas que estão liberadas dentro do módulo, do perfil administrador. Então, o administrador tem lá, permissão para acessar todas as telas. Então, o Alcir, quando fizer o login na nossa plataforma aqui em homologação, vai conseguir visualizar todas as telas do sistema. Agora, se fosse selecionado, por exemplo, gerente de cobrança, o que tem lá na alçada do gerente de cobrança? Ele pode acessar todas as telas do módulo XYZ, mas, sei lá, no módulo administração, ele não pode fazer nenhuma edição, só visualização. No módulo contábil também. No módulo contábil não pode nem enxergar, por exemplo, né? Não visualiza. Então, a gente delimita, né, o que tem a nível de permissões de acesso por cada tela. Então, essa é a questão que a gente, quando faz o cadastro aqui, a gente seleciona. E ele não é obrigatório hoje, porque você pode até mesmo cadastrar, né? O usuário do Alcir sem vínculo a nenhum perfil, só que quando ele for tentar fazer o login, não vai acessar tela nenhuma, né? É que hoje esse vínculo entre usuários e perfis, assim até mesmo como usuário e agrupador, tá? Ele pode ser feito tanto na tela de cadastro do usuário, como na tela de cadastro do perfil, ou na tela do agrupador, que são telas distintas. Então, aqui eu posso até deixar já o administrador marcado, para que vocês já nesse primeiro momento tenham acesso a todas as telas, né? E aí a gente dê continuidade ao treinamento. Eu vou... Quer deixar os dados aí pronto? Aí você criando aí o meu, eu já fico liberado para... Isso. Nem precisa preencher os outros dados. Depois, essa questão de CPF, e-mail, tu pode preencher posteriormente, não tem problema. E o e-mail? Por causa da senha, né? Que eu... Pode ser, a gente já pode deixar o teu e-mail aqui, então. Deixa eu pegar, é o mesmo e-mail do invite, né? Isso. Eu pego aqui. Beleza. Beleza, então assim, eu vou voltar aqui nessa tela para a gente falar sobre outros assuntos posteriormente, tá? Relacionados à segurança, entre eles esse liberar restrição de IP, tá? E também a questão das senhas, tá? E dos bloqueios de acesso. Mas, de qualquer forma, eu vou só mostrar aqui nesses botões aqui na parte inferior, a gente tem ainda como gerar automaticamente a senha quando a gente estiver criando o cadastro, ou definir aqui uma senha específica. Vou colocar, por exemplo, uma senha qualquer, tá? Aqui para o teu primeiro acesso. E ainda deixar que seja solicitada sempre no teu primeiro acesso a troca da senha. Então, por exemplo, olha, a gente está criando aqui o acesso e o usuário administrador, ele vai ter acesso à tua primeira senha, né? Se eu clicar aqui girar automaticamente, né, ele vai ter acesso à tua primeira senha. Se ele definiu manualmente, ele vai ter acesso a essa tua senha. Então, essa troca marcada aqui significa que você está forçando que o usuário troque essa senha inicial que foi dada para você, né? Então, vou criar uma senha automática aqui, tá? Quando eu salvar, o sistema vai gerar a senha. Opa, aqui está dando até que a gente não tem acesso, tá? Porque eu estava ligado aqui no
Ofuscado. Deixa eu só ver aqui rapidinho aqui com o time, tá? Eu acho que foi bloqueado aqui o acesso para que eu não possa editar e eu já consigo salvar o cadastro aqui.
Bom, pessoal, vou retomar aqui. Vou ter que fazer uma liberação aqui para mim, enquanto não está resolvida uma questão essa dos acessos de campos confidenciais aqui, tá? O cadastro de usuário aqui para o meu acesso, ele estava bloqueado, pedindo que eu não conseguisse, além de não conseguir visualizar, eu não conseguiria salvar esse cadastro para vocês aqui, né? E a gente precisa aqui fazer essa demonstração mostrando o cadastro salvo, tá? Então, temporariamente, o meu acesso aqui foi colocado para poder visualizar, tá, os dados sensíveis aqui e a gente conseguir avançar aqui no treinamento. Então, eu preenchi aqui novamente os dados, tá, que haviam sido selecionados antes, né? E agora no salvar aqui, ó, ele vai gerar uma senha, esse, ó, sinal de mais, ponto de interrogação, X, P, J, F, acho que é um L118, né? Essa senha aqui, ó, teria que ser utilizada pelo Alcir no seu primeiro acesso. Vou até mandar aqui no chat, né? Usuário. Usuário e senha, tá? Coloquei aí para vocês no chat, tá? Aí o Alcir, quando fizer o primeiro acesso, ele faça já vai ser solicitado a ele para fazer a troca, né, da senha. Então, hoje esse é o procedimento que vocês teriam que fazer para liberar os acessos aos todos os usuários, tá? Então, fazer esse mesmo cadastramento, né, e, se possível, né, o ideal seria, por questões de segurança, sempre forçar essa troca de senha no primeiro login para não ficar com essa senha exposta, né, a muitos usuários. Alguma dúvida por enquanto? Não. Sim. Essa parte, assim, aqui a gente vai conseguir excluir o usuário. Por exemplo, cadastrou o operador, só que ele não deu continuidade conosco, a gente encerrou o contrato com ele. A gente vai excluir ou só vai deixar ele mesmo inativo? Hoje o que a gente faz normalmente é inativação, sabe? Porque tem todo o histórico, né, que tu não pode perder, né, desse usuário, do que ele já fez dentro da plataforma. Por questões de auditoria, realmente, né? Se esse usuário teve acesso à plataforma durante um determinado período e fez determinadas transações, a nível de auditoria é importante que esse dado ainda exista na base, né? A gente não faça uma simples exclusão, porque senão, se a gente fizesse a exclusão, né, o que aconteceria com por exemplo, foi feito um acordo por um cliente, por um usuário que não está mais aqui, né? Então, você ia analisar, tá, quem foi o usuário que fez esse acordo, né? A gente perderia o registro, né, o lastro. Então, hoje a gente mantém esse cadastro do usuário, né, e ele fica apenas inativo, né, dentro da plataforma. Certo. Tem aquela parte que você esclareceu referente ao agrupamento. Por enquanto, de início, acredito que nesse primeiro momento serão só faturas que vai ter. Só que conforme for passando o tempo, aí nós vamos começar a ter Crelic e mais futuramente, bem lá para o futuro, lá tal, perdas, né? Eu vou ter que incluir cada operador num agrupamento específico, ou ele vai ter a possibilidade de ver os clientes que estão tanto em fatura, quanto em Crelic, quanto em perda? Hoje o agrupador ali, né, ele é, na verdade, o que a gente chama de uma distinção do acesso aqui na nossa plataforma. E só que dentro do CARDS, tá, eles nos enviam como se fosse o produto deles lá. Então, se vocês criaram um produto no CARDS chamado, sei lá, cartão Marte Minas, né? Todos os clientes que estiverem vinculados a esse cartão Marte Minas podem estar liberados para acesso a todos os teus usuários. Agora, se você cadastra um novo produto, como se fosse o cartão Black,
né? O cartão Premium, o cartão VIP, sei lá, vocês vão cadastrando outros produtos com, sei lá, Certo. características diferentes lá no Cards, né? Eles vão subir aqui para o Cobranças como se fosse um novo agrupador, e cada novo agrupador criado aqui, né, você vai ter que vincular os teus usuários para que esses usuários consigam enxergar os clientes vinculados a eles. Então, essa é a lógica em cima do agrupador. Com relação à fatura, tá? Hoje, aquilo que eu te mostrei lá é o que a gente chama de produto no nosso sistema, tá? Uma coisa é o que é o produto que aparece lá no Cards, que para o nosso é agrupador, mas o nosso produto aqui é fatura. E esses conceitos de Crelic e perda, eles não são produtos no cobranças, eles são o que a gente chama de grupos de atraso. O cliente, quando atinge um determinado atraso, a própria conductor lá, né, na operação do Cards, nos envia dizendo, ó, esse cliente já está aqui em Crelic. Né? E aí, a partir de estar em Crelic, eu faço o controle aqui por uma configuração. Quando ele atinge um determinado atraso, ou uma determinada condição, ele deve ser enviado para perda. Então, esses controles são em outros campos e é automático. O usuário não tem que fazer absolutamente nada para dizer, tirar o cliente de fatura e mandar ele para Crelic, ou tirar ele de Crelic e mandar ele para perda. É tudo automático. Certo. Então, ele vai ser, essa parte do agrupador, ele vai ser referente diria como o produto em si mesmo, porque é que nem o exemplo que você deu, cartão Marte Minas. Provavelmente nós iremos trabalhar com outras redes também de mercados que trabalham com o nosso cartão, né? Se eu vincular um outro cartão, por exemplo, o cartão do Dom Atacadista, então eu teria um cartão Marte Minas, um cartão Dom Atacadista. Aí eu teria que ter aí eu não poderia colocar ele como produtos diferenciados, senão o meu operador ele não vai conseguir acessar as duas contas, ele só vai acessar a uma conta específica. Ele está direcionado. Ou eu consigo fazer com que ele Não, acesse as duas. ele consegue acessar as duas. É que tu pode ter usuários, tá, que tu queira que só acesse uma. Eu tenho um Tá. usuário que é Certo. só do Dom Atacadista, ele vai acessar só a operação dele, ele não pode acessar a operação de, sabe, Marte Minas. Então, tu vai lá e cria lá o usuário dele e faz com que esse usuário específico só acesse operações desse cartão e não dos demais cartões. Agora eu tenho um usuário que é interno, ele tem que acessar de todos os cartões. Aí tu vai lá e diz, ó, esse usuário interno está vinculado a todos os cartões. Pode Tá. visualizar dívidas de todos os cartões. Então, essa seria a lógica. Se em algum momento, algum usuário interno só possa acessar uma determinada operação, uma determinada carteira. Tá? Seria com essa lógica aí que a gente poderia fazer alguma distinção em cima do agrupador. Se você vai ter, né, somente usuários que vão poder acessar toda a carteira, então tu não precisa te preocupar muito com essa questão do agrupador, né? Tu poderia ter, sei lá, só um único produto lá no Cards e a gente aqui estar vinculado a todos os usuários vinculados somente a esse agrupador. Mas agora, se você precisar ter mais agrupadores lá no o que a gente chama de, que é chamado lá no Cards de produto, né? Mais produtos lá no Cards, vão subir para cá nos agrupadores todos esses produtos, né? Vai subir aqui 3, 4 produtos. E aí você vai ter que vincular esses 3, 4 a todos os usuários teus, né? Para garantir que os teus usuários enxerguem toda a carteira de clientes, né? Independente do produto. Aí é uma questão de escolha realmente, né? Bem tranquilo. Certo. Acho que feita essa primeira apresentação aqui, né, eu preciso ainda mostrar para vocês a questão aqui do perfil, tá? Eu vou tentar passar um pouco mais rápido aqui no perfil, porque eu ainda tenho que falar sobre segurança e aplicativo antes de a gente entrar no módulo do processamento, tá? Eu não quero atrasar muito o treinamento. Então, dentro do cadastro perfil, o perfil fica dentro do menu administrar, tá? É o mesmo módulo administração, só que ao invés do menu manutenção, quando a gente estava antes, né, que eu apresentei para vocês aqui, a gente vai entrar agora no menu administrar, que aqui é agora que a gente vai tratar dos outros cadastros. O perfil é o primeiro deles, tá?
que aqui a gente, então, agrupa todos os usuários que eu quero que tenham as mesmas permissões. O administrador, cobrador, aqui tem um perfil conductor, gerente de cobrança, TI, são todos exemplos de nomenclaturas que vocês podem dar aqui para os seus perfis. Você pode reaproveitar esses nomes de cadastro, pode trocar, pode inativar, dizer, só quero trabalhar com 2, 3 perfis aqui, não quero esses 5. Está tudo certo. Então, dentro dos cadastros aqui, né, vamos pegar, sei lá, gerente de cobrança. O perfil gerente de cobrança, hoje, ele não está vinculado a nenhum usuário, então, nenhum dos usuários já cadastrados conseguem, né, estão vinculados, né, com essas permissões aqui do gerente de cobrança. Mas vamos imaginar aqui que tem um desses usuários, tá? Um desses usuários esses com nome aqui, Breno, Diego, Maurício, Eduardo, Yuri, onboarding, todos eles são da Conductor, tá? Contábil, são usuários da Conductor internos. Que em todo o ambiente que a gente cria, a gente já deixa esses usuários prontos. E vocês, claro, podem até dar manutenção e inativar os cadastros, sem problema nenhum. Mas vamos imaginar que o Yuri aqui fosse gerente de cobrança. Então, eu posso fazer o vínculo tanto lá no cadastro do usuário Yuri, como aqui no cadastro do perfil gerente de cobrança. Eu sempre atualizo no mesmo lugar. Tá? O vínculo pode ser feito tanto de um lado quanto de outro. Depois, outro cadastro que é importante aqui a gente fazer referência, tá? É com relação a essa autenticação de 2 fatores. Lembra que eu havia comentado, né, que a gente pode gerar esses tokens individualmente, né? Cada usuário pode fazer a geração, mas também vocês poderiam obrigar, tá, que todo usuário com o perfil gerente de cobrança tivesse que fazer o acesso não somente por usuário e senha, mas também pelo token, tá? Então, é uma questão de segurança que vocês podem implementar, né, como uma camada extra para fazer o login na plataforma, já que os dados estão na nuvem, né, e vocês podem se preocupar em oferecer, né, essa camada extra de segurança. Depois a gente tem aqui também controles de acesso, que vocês podem dizer, né, que esses usuários vinculados a esse perfil só podem acessar o sistema só em dias úteis, ou só dias úteis e sábados dentro de uma faixa de horário, né, ou todos os dias, ou nenhuma limitação, né? Então, você pode fazer com que o sistema não fique 100% do dia, 24 horas, 7 dias por semana, liberados para os seus usuários, né? Eles tenham que estar dentro de uma faixa de dias ou de horário. Além disso, a gente tem aqui, né, que é vamos dizer assim, as principais cadastros envolvidos aqui nessa tela, tá? Que são as permissões de acesso, que a gente vai entrar aqui na sequência. Então, abaixo aqui a gente tem vários grupos de permissões. Cada um dos grupos você pode clicar em cima e apresentar, né, cada permissão que tem dentro do grupo. E para o usuário, gerente de cobrança, está liberado aqui, por exemplo, que ele acesse o módulo de administração e consulte cada um dos menus aqui, que aqui é uma divisão de permissão por grupos de menus, e possa fazer também a edição desse cadastro. Possa consultar todos os relatórios, possa consultar e editar o módulo personalização, onde a gente consegue fazer personalização de textos, né, fraseologias de SMS, de e-mail, configuração de campos personalizados, geração de relatórios do Analytics, né, que é uma ferramenta nossa de geração de relatórios. Mas, por exemplo, não possa consultar o módulo contábil. No módulo assessoria, só trate da configuração da assessoria como destinação de carteira para escritório de cobrança terceirizado, não possa fazer sessão. No módulo cobrança, só possa trafegar aqui, navegar em cima de algumas telas específicas, não possa fazer, por exemplo, alguns determinados cadastros, enfim, aqui tem algumas limitações específicas. Depois, aqui também, em cima de configurações do módulo recuperação de crédito, consiga consultar e editar grande parte dos cadastros, exceto algumas telas. E assim por diante, tá? No padrão aqui, tá? É onde a gente colocou vamos dizer assim, né? Todas as permissões de acesso, elas ficavam num único grupo antigamente, e aos poucos a gente foi modularizando.
esses nomes aqui desses grupos são todos os módulos do sistema, módulo de administração, relatório, personalização, contábil, assessoria, cobrança e recuperação de crédito. Hoje, no padrão aqui, você vai ver aqui tanto permissões do módulo cliente, como do módulo monitor de tarefas, como no módulo central de pendência, central de issues, processamento. Então, aqui a gente ainda está um pouco, vamos dizer assim, com as permissões um pouco misturadas, tá? Em cima da parte do padrão. Eu não vou entrar no detalhe, tá? Em explicar para vocês cada uma das permissões, porque, de certa forma, durante o treinamento, a gente vai falar sobre essas funcionalidades, uma a uma. E aí, depois a gente pode revisitar esse cadastro aqui, e quando vocês já tiverem com esses grupos já bem definidos, a gente pode preencher juntos, se for o caso, né? Se vocês quiserem, a gente pode fazer o acompanhamento e explicar para vocês aqui quando deve ser marcada uma permissão ou outra, tá? Mas, basicamente, a gente vai visitar durante todo o treinamento, tá? Essas funcionalidades. Então, dito isto, tá? Eu não vou entrar muito no detalhe aqui de fazer uma edição de cadastro aqui, não vou adicionar, só mostrar realmente como funciona, né, o perfil, e mostrar que, além de editar o cadastro, como tem aqui o botão ao lado, né, eu consigo também replicar, e esse botão replicar, ele está aqui justamente para facilitar a replicação daquelas permissões de acesso, que são muitos checkbox ali, né, como vocês viram. Então, tem muitos checkboxes a serem preenchidos, né? E que você, às vezes, pode ter o interesse de, por exemplo, querer replicar, né? Olha, eu fiz o cadastro aqui do perfil cobrador e eu quero fazer um supervisor e colocar só 2 ou 3 permissões a mais. Então, ao invés de ter que estar preenchendo e marcando cada uma das permissões lá para o próximo perfil, eu faço uma réplica, né? Clico aqui em replicar, coloco o novo nome, né, o nome do novo perfil, e reaproveito, né, o que já tinha preenchido lá do perfil cobrador aqui, como as permissões disponibilizadas. E aí eu coloco as permissões a mais aqui que eu quero que tenha no supervisor e posso salvar o cadastro. Então, essa é uma possibilidade que a gente tem aqui para facilitar, né, o preenchimento dessa tela. Alguma dúvida? Nesse a gente consegue fazer, além da alteração do nome, a exclusão do IVA. Esse aqui também. Ou mantém também. Para fazer exclusão, tá? As únicas transações, tá, que eu vou permitir que você faça qualquer exclusão dentro do sistema são exclusões de cadastros que vocês importam do Cards. Tá? Então, se você subiu um cliente do Cards para o nosso sistema e foi uma importação indevida, foi um bug lá do Cards, que não deveria ter mandado um determinado cliente ou uma determinada fatura para ser cobrada pelo nosso sistema, existe uma tela, né, que é a tela essa do menu manutenção aqui, ó, cliente e manutenção de contrato, que eu permito fazer exclusão. Toda e qualquer configuração do sistema, tá? A gente não permite que seja feita exclusão. Todas as configurações você adiciona. Agora não quero mais que exista, não quero mais fazer o uso desse nome de cadastro. Eu tenho que inativar esse cadastro. Ele fica sempre com histórico, de certa forma, armazenado no sistema. É bom deixar claro que, se não todas as telas, quase todas, tá? Se a gente não quiser mais fazer o uso, por exemplo, a supervisora, é uma configuração que eu não quero mais fazer uso, eu vou inativar. Inativo o cadastro. Você nota que na tela, por padrão, não vai trazer o supervisor, porque ela ficou inativa. Mas se você precisar acessar em algum momento, você usa o filtro para pesquisar por cadastros inativos, e aí vai trazer lá o supervisor. Mas por padrão de tela, aqui até para não ficar, vamos dizer assim, sujeira, né, históricos de muito tempo atrás, a gente sempre vai trazer aquilo que efetivamente está ativo. Bom. Beleza. Certo? Falar também sobre o cadastro de aplicativo, tá? Acho que vai ser importante aqui a gente falar nesse tema hoje. Aqui dentro desse cadastro de aplicativo, tá?
a gente considera como se fosse um cadastro de usuário também, muito parecido com um cadastro de usuário, só que é focado para uso da nossa API. Então, sempre que vocês forem fazer cadastros, tá, de acessos de sistemas externos ao nosso, você deve vir aqui na tela do aplicativo e fazer esse cadastro. Hoje, existem aqui 3 cadastros pré-existentes, né, o CARDS, esse Tivia e Tivia AS. Esses 2 da Tivia aqui são acessos nossos, que nós normalmente já deixamos preenchidos e indisponíveis para fazer edição ou inativação aqui, né? Porque são acessos que nós utilizamos para poder fazer qualquer monitoramento em cima de um bug que você venha a reproduzir, né? Que venha a identificar, ó, não estou conseguindo aqui, ó, não está trazendo uma determinada informação. É uma maneira que eu tenho, né? Assim como esse usuário administrador, que a gente faz uso, né? No aplicativo, esses 2 cadastros para validar questões envolvendo assessorias de cobrança ou outro aplicativo qualquer, né, que seria um outro sistema qualquer que esteja integrado ao nosso. Já existe aqui por padrão esse cadastro do CARDS, porque é por esse cadastro que a Conductor consegue fazer a importação dos dados no dia a dia. Ainda vai ser cadastrado pela própria RPE, né, a Conductor, vai cadastrar aí provavelmente um aplicativo para o módulo contábil e, se não me falha a memória, também um para Fiabilité. Não sei se vocês têm aí na parceria com a DOC, RPE, e se vocês também têm, né, o módulo da Fiabilité, lá, o serviço da Fiabilité cadastrados. Então, a Fiabilité, como ela funciona como um centralizador aí dos nossos relatórios, né? Seja relatórios envolvendo o CARDS ou envolvendo cobranças, eles centralizam as informações, então eles também precisam se conectar na nossa plataforma para buscar esses dados. E vai ter que ter um cadastro deles aqui. Só que toda essa parte que envolve CARDS e o ecossistema da Conductor, RPE, tudo isso vai ser mantido por eles, tá? Eles fazem o cadastro. Porém, você pode, por exemplo, ter interesse em trabalhar com um portal de autonegociação. Pode ser próprio, pode ser terceirizado, né? Uma empresa que desenvolva para vocês um sistema para colocar ali dentro do site da Martiminas uma opção para o cliente fazer uma autonegociação. Ele deve avançar e chegar lá no final e definir, quero pagar essa dívida que já entrou em CRELI, quero pagar numa entrada para essa semana e as próximas 2 parcelas daqui a 2 meses. Né? Então, para poder liberar, né, esse tipo de acesso, né, para que esse portal venha até o Cobranças, identifique lá o que está disponível de desconto para um cliente final poder fazer a negociação sozinho, esse portal ele vai ter que ter um acesso, né, um aplicativo cadastrado aqui. É como se fosse a liberação realmente de um usuário, né? Só que a gente diferencia justamente assim, né? Usuários internos Martiminas vão ter aquele cadastro de usuário, tá? Aqui no menu manutenção usuário. Sistemas externos, sejam eles de assessorias de cobrança ou de outros parceiros que venham a se conectar aqui, precisam fazer uso da nossa API, né? Eles têm esse cadastro de aplicativo. Essa é a diferenciação. E no cadastro do aplicativo, né, é preciso ter um código, né, que seria uma espécie de um login, né, do aplicativo. E ao salvar o cadastro, depois de preenchido todos os campos, o nosso sistema gera automaticamente o que a gente chama de um token. Esse token seria a senha, né, que seria utilizado na autenticação. E a partir daí, esses sistemas externos, sempre que precisarem buscar qualquer dado aqui do nosso sistema, eles não vão estar acessando uma tela web, né? Eles vão estar acessando sempre a nossa API, fazendo as consultas de acordo com cada método, né? O que tem disponível, o que eles precisam efetivamente, né? de acesso. E aqui dentro do cadastro, basicamente, o que a gente vai fazer vai ser, por exemplo, ó, vamos mostrar 2 exemplos, tá? Eu vou primeiro mostrar um do portal, imaginando que isso aqui é um cadastro onde um sistema, vamos dizer assim, que foi contratado por vocês aí, vai estar liberado para os usuários fazer uma autonegociação. Código, coloquei como código portal e eu não preencho o campo assessoria, ou seja, eu estou dizendo que esse aqui é um acesso não de assessoria, e sim
um acesso de um outro sistema que vai ter, vamos dizer assim, não vai ter uma carteira totalmente segmentada, ele vai ter acesso a toda a base, por exemplo. Pontos de atenção aqui primeiro, né, o campo restrição de IP. Hoje, qualquer sistema externo que tenha que se conectar ao nosso, ele tem que estar com os IPs aqui liberados. Então, aquele processo inverso que eu acabei mostrando para vocês, olha, lá no Serasa, o Serasa exige o IP do cobranças e vocês têm que passar esses 2 IPs aqui para eles, né? Beleza? A mesma coisa eu faço aqui, né? Olha, para alguém vir aqui no meu sistema consultar algum dado, ele tem que ter cadastrado aqui de qual IP vai ser feita essa chamada. Então, de qual o servidor, né, que estão buscando esses dados. Então, tem que estar aqui mapeado direitinho um ou mais IPs, né? Então, ó, preencheu aqui esse primeiro IP aqui, ó. Tá, esse aqui está liberado. Então, chamadas feitas para buscar dados sei lá, simulação de acordo, né, para esse cliente, está dentro desse IP, libero. Não está, não libero. Ó, está dentro desse segundo IP, libero. Então, vamos preencher outro aqui, ó. Sei lá, cadastrei um outro IP. Dá para cadastrar esses ranges aqui também, né? Vou colocar aqui, ó. Coloco aqui como se fosse ranges. A gente dá aqui umas sugestões, né, aqui de como vocês fazem os preenchimentos, né? E tudo isso, claro, né? Não sei se tem aí, de vocês aí, alguém da área técnica, de TI aí, né? Mas é muito mais focado, né, para gestão da área técnica, esse tipo de cadastro. Então, qualquer acesso, né, do portal feito por fora desses IPs ou ranges de IPs aqui, né, não vai estar liberado. Tá? Então, eles precisam estar com os IPs todos direitinho aqui cadastrados. Depois, ter um vínculo com o agrupador, assim como o do usuário interno de vocês, também tem que estar liberado quais agrupadores eles vão poder acessar. Um endereço de e-mail, tá? Para que eles possam ser avisados aí quando, por exemplo, estiver próximo de expirar token, né? Qualquer comunicado que tem que ser feito em cima de mau uso da nossa plataforma. Então, é um canal de notificação direta do nosso sistema com o parceiro. E também esse tipo de concessão do OAuth aqui, né, que é uma forma de autenticação. Hoje a gente exige que a autenticação seja sempre por OAuth, pois lá na documentação da API, quando vocês envolverem áreas técnicas, né, vocês podem falar, né, que na documentação tem tudo explicado sobre esse tema de autenticação do OAuth, e que eles devem fazer uso aqui, né, no cadastramento, ou melhor, vocês, né, que vão fazer o cadastro, eles só têm que fazer uso, né, eles têm que ter pelo menos esse client credentials aqui liberado, tá? Claro que pode ser feito essas outras tipos de concessões aqui, como, por exemplo, o refresh token, vocês querem que o token, por questões de segurança, fique sendo forçado a trocar a cada X minutos, aí tu coloca o tempo em minutos aqui para a gente fazer. Na verdade, aqui não é em minutos, tá? É em segundos, tá? A gente teria que colocar aqui o tempo em segundos que você quer fazer o refresh do token. Se não quiser fazer o uso, né, do refresh token, que é usar o método mais simples de autenticação, só marcar o client credentials aqui, né? Se quiser deixar um pouco mais complexo, pode ainda botar tanto a validade do refresh token, do access token, e ainda colocar essa URL para redirecionamento das chamadas, né, quando for feita alguma autenticação aqui na nossa API. E para finalizar, tá, talvez uma parte mais visual aí, né, para quem não é da área técnica, né, são todos os métodos, né, tudo aquilo que está disponível para ser acessado da nossa API, o que você vai estar liberando para esse sistema externo. Então, por exemplo, eles vão precisar fazer simulação de acordo, efetivação de acordo, consulta de acordo, geração do boleto, ou geração dos dados do boleto. Acho que tem um aqui de dados do boleto, acho que é o de parcelas aqui que ele consegue, consultar pagamentos. Então, tu pode liberar aqui em cima dos nossos métodos, né, em cima de acordos, por exemplo, tudo que ele pode fazer de consulta. Ele quer poder consultar também alguns dados de cliente, então tu pode liberar aqui a consulta de cliente. Então, tudo vai depender efetivamente, né, do que esse parceiro externo vai fazer chamando a nossa API, do que ele precisa fazer de requisições. Aí depende realmente da necessidade, né, desse parceiro externo.
Cabe ressaltar, né, que isso aqui é pensando num cenário em que o cliente, ou melhor, o parceiro externo, esse aí, ele vai ter acesso a toda a base. Né? Poderia ser até mesmo um desenvolvimento próprio, aí, né, para vocês mesmos plugarem uma outra ferramenta de vocês aqui no nosso sistema. Mas também, tá? Esse aqui é um cadastro para todas as assessorias de cobrança. Uma assessoria de cobrança, ela nunca vai ter um acesso lá com um usuário, login, senha. Porque lá, naquele acesso, eu não consigo fazer a segmentação da carteira por dentro da nossa funcionalidade de distribuição para as assessorias. Essa nossa funcionalidade, ela tem que entender que a assessoria, né, o escritório de cobrança terceirizado, aqui dentro, a gente vai fazer uma separação da carteira, né, e o cliente vai ser comissionado por aquela carteira, né, o cliente não, né, a assessoria vai ser comissionada por aquela carteira que está distribuída para ela. Então, se tem um cliente que está distribuído para assessoria, aí sim eu consigo verificar que se aquele cliente fez um acordo, ele deve, ao pagar o acordo, a assessoria deve ser comissionada. E esse acesso que eu estou liberando aqui da assessoria é dizendo que a assessoria, vou colocar aqui, mudar a nomenclatura, assessoria 1, assessoria 1 tem um cadastro aqui de acesso, que tem essa limitação de IPs, está vinculado a esse campo assessoria aqui, né, que eu estou dizendo que essa é realmente um cadastro assessoria, e consequentemente você vai ver que o campo agrupador deixa de aparecer, assim como todos os demais campos de permissão, porque quando é uma assessoria externa, né, uma assessoria de cobrança terceirizada, a API que eles vão utilizar vão ser outra. Existe uma API específica para assessorias de cobrança, tá? E que tem aqui métodos específicos que vão ter desde a geração dos lotes, né? O que tem de carteira distribuída para assessoria, como fazer a simulação e efetivação de acordo, a inclusão das tabulações, se vocês quiserem ter, né, históricos de tabulações de assessorias terceirizadas e assim por diante. Então, a assessoria de cobrança terceirizada, ela acaba tendo um acesso à parte aqui dentro da nossa plataforma, bem limitado e bem controlado, né, por esse acesso dos aplicativos. Então, é mais fácil, aqui tem menos campos para serem preenchidos dentro do cadastro aplicativo. Tá? Quando vocês forem fazer a implantação, é provável que vai ser mapeado aí, né, que não sei se vocês já têm aí em vista, né, para trabalhar com alguma assessoria ou não, né. Sim, já temos sim. E quantas são, né, não sei se... Não, a gente, por enquanto, é só uma, por enquanto. Só uma, tá. Essa assessoria, não sei se ela já teve algum contato com a nossa plataforma, se ela já está integrada ou se ela ainda... Eu acredito que sim, porque o grupo MGMF. A MGMF, eles já, acho que já tem uma integração aqui, eles já trabalharam com a gente, acho que em outras operações, e aí vai ser mais fácil, vamos dizer assim, né? Eles não vão precisar fazer nenhuma grande adaptação se eles já possuem essa integração pronta. Aí, claro que, dependendo dos parâmetros que vocês colocarem aqui na hora de fazer uma negociação, por exemplo, né, pode ser que eles notem algumas diferenças do que eles têm hoje desenvolvido e tenham que fazer alguma adaptação. Mas isso não é regra, né? Normalmente, se você fez um desenvolvimento de integração genérico suficiente, né, qualquer operação que você vai, independente da configuração que você que faça, né, a assessoria vai conseguir dar conta do recado. Né? Então, a MGMF é uma que, com certeza, que eles, tendo integração, eles já têm aí mais de meio caminho andado aí para colocar a operação a rodar. Muito bom. Então, esse é um cadastro que você precisa salvar, tá? E quando for fazer os testes, né? Nosso time aqui, nós temos um time específico aqui, né? Para fazer qualquer acompanhamento, se vocês precisarem, né, de suporte, de homologação e tudo mais, a gente pode envolver um time específico para esse controle das assessorias. E aí, em cima desses cadastros, eles vão atuar aí, né? Para garantir que a assessoria consiga chegar até aqui, chamar os dados, acessar sua carteira e assim por diante.
Aí, para finalizar a parte da administração, tá? Embora tenha outros cadastros aqui, eu vou focar só no que vai ser mais relevante para esse primeiro momento, tá? Que é o cadastro de segurança, tá? Hoje, o assunto segurança que a gente dá bastante importância, tá? Da segurança da informação. Embora ali a gente está fazendo até algumas mudanças dos nossos acessos internos e vocês puderam até comprovar ali um bug, né, que a gente tem ainda para alguns tipos de acessos, né? Eu aqui, o meu acesso não é bem bug, né? Eu não consigo fazer cadastro nenhum dentro da plataforma, né? Eu não tenho autorização. Tudo que envolve, pelo menos, dados confidenciais, né? Eu não consigo mexer, como, por exemplo, o cadastro de usuário, né? Que eu vou poder acessar ali um dado de CPF, uma tela de revisão de negativação, eu não consigo também ter esse acesso. Então, tem algumas telas específicas que eu vou poder adicionar um CPF, um nome de cliente, um endereço. Eu não tenho permissão atualmente, né, para poder fazer nenhuma alteração ou inclusão. E, por exemplo, no treinamento aqui eu preciso, de certa forma, ter essa autonomia, porque senão eu não consigo nem cadastrar um usuário para vocês. Eu dependeria de que vocês fizessem o cadastro por aí. E na prática, né, em produção, vocês vão ver que realmente isso vai acontecer, né? Eu não posso, em produção, eu não posso adicionar nenhum dado de usuário para vocês, eu não posso visualizar os dados dos clientes de vocês, né? Tudo tem que ficar ofuscado efetivamente. E tudo para prever, né, que aqui, dentro da nossa estrutura, a gente dê, né, importância a essa questão da privacidade dos dados e que não corra o risco, né, de que um funcionário nosso possa fazer o vazamento de qualquer dado dos clientes da Marte Minas. E internamente, para vocês, aí, né, para o acesso de vocês, né, a gente tem alguns controles de segurança, tá, que envolve um pouco mais também para exigir um pouco mais de criticidade aí, né, em cima desse processo de login do sistema, né? E aqui a gente tem, dentro dessa tela de segurança, a possibilidade de você selecionar qual o padrão a nivelação, né, vamos chamar assim, de senha. Hoje eu tenho 3 níveis, né, baixo, médio e alto, que eles correspondem a número de caracteres e também diferentes caracteres que podem ser utilizados. No baixo são 5 caracteres, no nível médio 6 caracteres, e aqui já exigindo que a senha tenha letras maiúsculas, minúsculas e números. No baixo, a única exigência é, olha, 5 caracteres, pelo menos, e a senha pode ser qualquer outra lógica, exceto mesmo o código do usuário, né? Então, se você tem um usuário aí, Alcir, a tua senha não pode ser Alcir, né? É a única validação que a gente faz no baixo. A gente aceita mais de 5, mas não aceita exatamente o mesmo login. Já no médio, eu exijo um caractere a mais, 6. Também valido que não possa ser o mesmo nome do usuário, né, o código do usuário. E aqui já estou exigindo que tenha letras maiúsculas, minúsculas e números. No alto, o nível de exigência são de 8 caracteres. Eu também faço com que tenha um caractere especial, compondo a senha. Então, além das letras maiúsculas, minúsculas e números, também daqui a pouco uma arroba, um cifrão, né, um underline, um acento, não acento não, desculpa, um ponto de interrogação, de exclamação, algum desses caracteres especiais. E ainda tem uma expressão regular que você poder criar uma lógica qualquer, né? Quando eu crio aqui em expressão regular, eu deixo aberto que você defina aqui, né, uma expressão específica que diga aqui, ó, é só número dentro de uma faixa de números, é só números e letras que iniciem com 3 letras e não sei quantos números, aí você pode criar a lógica aqui, né? Só que aí, claro, vai depender do time técnico montar aqui, né, uma expressão regular que faça sentido. O campo de restrição de IP que a gente tinha lá no aplicativo, ele serve especificamente para acessos de sistemas externos, né, da nossa plataforma. Já para usuários internos, né, eu também posso exigir, né, que eles só consigam acessar a nossa plataforma
desde que eles estejam dentro de uma rede específica. Como, por exemplo, vocês só podem, se vocês querem liberar que o acesso só fique autorizado dentro da rede da Marte Minas. Então, não aceite, por exemplo, que um usuário fazendo home office acesse a plataforma, né? Você poderia colocar esse nível de exigência aqui, ó. Tem, sei lá, 2 IPs aqui, ó. 2 IPs que estão liberados aqui, ó. Esses são as faixas de IPs e só desses IPs poderão acessar a plataforma. Não estando nesses IPs, não vai conseguir acessar a plataforma. Essa seria a lógica. Porém, tá? Dentro do cadastro dos usuários, falei para vocês que eu precisaria voltar lá, né, para falar de um assunto. Aqui, ó, eu posso fazer com que determinados usuários, vamos dizer assim, pulem essa regra, né? Mesmo que tenha IPs aqui definidos ó, na restrição, eu diga que ó, o auxílio ele vai fazer home office aí nesses próximos dias, eu vou liberar o acesso, até mesmo estando fora da rede padrão aqui de vocês. Então, seria uma maneira de trazer um pouco mais de segurança nos acessos, né? Fazer com que o teu usuário só esteja dentro de uma rede, mas aqui dá uma, vamos dizer assim, uma flexibilizada também, né? Ó, determinados usuários, eles podem pular essa regra. Na hora que você falou da restrição, era nisso que eu ia perguntar para você. Porque a gente não vai ficar sempre aqui na parte do escritório, sempre utilizando o acesso do Marte Minas. A gente vai estar em viagem, vai estar em cliente. Claro, a gente claro. precisaria desse acesso. Não, e Daí já outra, matou né? já a dúvida. E também isso aqui não é um campo obrigatório, tá? Então, se vocês não querem usar essa regra, não querem fazer essa limitação, não precisa também. Hoje, ele é obrigatório lá no aplicativo, porque lá, como é uma requisição por API, né? Pode ser que, por exemplo, essa API ela foi liberada lá para um sistema, só para um outro fornecedor de vocês, e esse fornecedor tem lá, sei lá, uma equipe de desenvolvimento e um dos funcionários lá saiu. Só que ele tinha acesso à senha, usuário e senha de vocês. Daqui a pouco ele está fazendo da casa dele lá uma consulta dos dados dos teus clientes ainda, né? Pelo acesso que ele tinha da assessoria, ele vai lá e vasculha lá, ó, vou pegar aqui ó, os dados desses clientes aqui para fazer alguma coisa para uso próprio, né? Então, a nível né, de sistemas externos, a gente exige sim que eles tenham lá, né, que as requisições sejam mapeadas de onde estão partindo para evitar esses casos, né, que aí já é um nível, vamos dizer assim, nós estamos tendo que quase que ter controle de segurança de parceiros, dos funcionários dos parceiros externos, né. Só que aqui, como é um controle interno de vocês, né, é mais fácil, né? Pô, a gente vai logar ali, auditar o que cada usuário faz, o usuário de vocês. Então, se o usuário de vocês está acessando de fora, sei lá, na madrugada acessou de casa, ele não deveria, né, e fez lá uma alteração numa configuração, vai ficar lá marcado, né, que ele fez aquela alteração. Então, é algo mais controlado, tá? E aí tu poderia deixar liberado para qualquer usuário de qualquer IP faça o acesso. Ainda a gente tem aqui tanto um controle de acesso, né, esse nativo aqui, né, seria essa criação de senha, como eu demonstrei para vocês, né? Gera senha, depois pode fazer a troca da senha e tudo isso fica controlado pelo nosso sistema, por isso o nome nativa. Mas a gente tem também uma integração aqui como se fosse uma gestão de acessos externos, né, o SAM, que seria você importar o metadata lá do teu sistema de gestão de acessos e fazer com que o mesmo acesso à rede que vocês têm hoje, né, possa ser utilizado para logar na nossa plataforma. É claro que depende de envolvimento aí de área de técnica, com certeza, né, para poder fazer esse tipo de configuração aqui. Mas se vocês não têm nada nesse sentido e querem só manter com uma configuração de acesso nativa, onde o teu usuário só precise fazer um login ali com usuário e senha, por exemplo, né, e controlado tudo pelo nosso sistema, basta manter dessa forma. E aí a gente tem 3 campos aqui, tá? Eu vou citar esses 2 e aí eu vou deixar esse último aqui, ó, para falar também, né? Que a gente dá importância nessa questão do acesso. Primeiro é o número de tentativas incorretas, né? Com a senha incorreta. Qual é o número que eu aceito antes de bloquear o teu acesso?
E aqui embaixo, né, relacionado a esse campo de cima, por quanto tempo eu bloqueio o acesso. Então, se o teu usuário tentar lá, alcir.isidoro, foi lá, tentou a senha 123, falhou, não é a senha certa. Aí alguém tentou 1234, errou de novo. E foi até a quinta tentativa, colocando senhas incorretas. Na quinta tentativa já o bloqueio, na sexta eu já mostro que a mensagem não é mais senha incorreta, e sim conta bloqueada, né? E a partir daí, o desbloqueio ele pode ser feito manualmente, tá? Mas também pode ser feito automaticamente. Se for só para ser feito manual, deixar a opção ilimitado, ou seja, o teu usuário Alcir vai ficar bloqueado por tempo indeterminado, até que algum usuário vai lá e libere o acesso dele, né? A volta ao acesso dele. E no tempo de bloqueio aqui, se a gente botar uma opção por minutos, né, ó, fica bloqueado por 15 minutos. Você não perde a opção de fazer esse desbloqueio manual, tá? Mas automaticamente em 15 minutos o teu acesso vai estar novamente liberado. E aí você pode fazer novas 5 tentativas de senha até acessar. E claro, né, isso aqui é muito pensando num ataque sei lá, de hackers, né, que poderiam tentar quebrar a tua senha, né? Então eles ficam testando várias vezes a tua senha, né, e aí até acertar. Então o bloqueio, o que ele vai acontecer? Eu não vou retornar para eles que a senha está incorreta. Bateu 5 vezes, eu estou dizendo, teu acesso está bloqueado. Então se eles seguirem tentando, né, várias tentativas de senha, eu vou estar enganando eles, né, que eu faço alguma validação, mas na verdade eu não fiz validação nenhuma, o teu acesso está bloqueado. E, por fim, o tempo de inatividade, né, que é o tempo que o teu operador deixou o sistema logado, daqui a pouco ele saiu para fazer alguma outra atividade, voltou para a sua estação, o sistema ainda estava logado aqui, né, porque a gente tem esse tempo de até, varia, eu acho que de 5 a 60 minutos, tá? Que é o máximo que eu aceito aqui de inatividade, ou seja, tu abriu uma outra janela, um outro navegador, um outro sistema, está trabalhando lá, deixou o nosso sistema logado, atingiu esse número de minutos, né, o nosso sistema bloqueia o acesso e faz com que tu tenha que logar novamente na plataforma, né? Então, para garantir que não fique nada já logado e permitir que outra pessoa possa usar o teu usuário para fazer algum procedimento, a gente bloqueia por inatividade. Então, assim, dentro da parte da administração, tá? A gente tem aí 4 minutos. Eu acho que eu não vou conseguir mostrar para vocês hoje. Eu acho que não vale a pena a gente entrar hoje no módulo processamento. Mas aí, no treinamento de amanhã, tá? Eu vou consumir pelo menos ali uns 15 minutos inicialmente para que a gente, antes de entrar propriamente nas regras de negócio para configurar a régua de cobrança, né? Mostrar as ações, o cadastro das fraseologias, modelos, eu vou conversar com vocês ainda sobre o processamento, tá? E aí eu vou deixar esses minutos finais que a gente tem aqui, tá? Eu não sei se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem fazer algum questionamento, tanto do que a gente viu hoje, como até mesmo do que a gente vai ver, ou de alguma outra questão aí que a gente tenha passado, ou vocês tenham dúvidas, né, sobre o que a gente pode fazer. Ou então a gente pode aqui só navegar aqui por outras transações aqui que eu acabei dando menos relevância nesse primeiro momento, tá? Não sei o que vocês Bom, preferem. assim, da explicação que você passou, eu não tive dúvidas, né? Também tá tranquilo. Não sei, essas... Para mim também está tranquilo. Tá. No primeiro momento. Uhum. É muita informação, né? E aqui ainda não tem nada relacionado com negócio cobrança propriamente, né? Muito questão de administração do sistema mesmo. Amanhã a gente vai entrar bem mais no detalhe. Acho que eu vou fazer algumas referências aqui com vocês, né? Quanto a alguns cadastros, tá? Mostrar que a gente tem aqui cadastros como, por exemplo, esse Allow List, que a gente libera uma lista, né? Que você possa fazer o cadastramento de CPFs que não podem ter telefones vinculados ao seu cadastro. Tá? Então, você pode cadastrar aqui, né? Se você recebe alguma reclamação do PROCON dizendo, olha, tem
a Marte Minas está mandando SMS direto, cobrando um tal de João. Meu nome é Eduardo, eu nunca tive esse telefone, eu tenho há 10 anos, esse João aí nunca teve esse telefone, ou se teve, teve há muito tempo atrás. Eu não quero mais receber ligação sendo cobrado por João. Então, aqui a gente pode cadastrar, né, o CPF do Eduardo e dizer que ó, o telefone, número tal, aqui, DDD tal, não pode estar vinculado a ele, tá? Então, é uma maneira de a gente dizer aqui que telefones que... É o que antigamente se chamava de blacklist, tá? Esse yellow list, que agora, vamos dizer assim, teve uma nova identificação, né, desse tipo de listagem, tá? Que a gente chama aqui de yellow list. Então, é para isso que serve esse cadastro, vocês vão poder fazer o uso se tiverem alguma dessas reclamações, tá? Esse é um cadastro interessante. Eu posso incluir mais de um telefone por CPF, né? Claro, pode fazendo. Só que aqui é 1 a 1, tá? Tu vai cadastrar um, depois tu cadastra outro, depois tu cadastra outro, e todos que você tem. Tem como fazer uma subida através de lote? Hoje não. Beleza. Depois a gente tem aqui, tá, um cadastro que é bem relevante, tá, que é para, normalmente o pessoal faz ou para enriquecimento de base, ou até mesmo para algum outro controle, tá, que é a criação de interfaces, tá. Esse aqui eu vou ficar devendo para vocês, porque realmente ele é útil, mas eu não sei até quando é. Como a gente está com um treinamento bem enxuto, né, como eu falei para vocês, é um treinamento só de 16 horas, eu vou deixar esse assunto aqui mas para uma necessidade que vocês venham a ter, tá? Se vocês sinalizarem, tá? Que tem essa necessidade de fazer algum enriquecimento de base pela nossa plataforma, né? Ou criar um campo customizável aqui, um dado que a gente não tenha, né? Por exemplo, sei lá, uma escoragem, né, de um birô. Você mandou uma base para um birô, recebeu lá uma escoragem, quer subir essa escoragem no nosso sistema para poder fazer uma segmentação da carteira. Então, seria através de criação de campos customizáveis e interfaces que a gente faria isso, tá? Mas como é uma rotina de importação paralela aqui, ela demanda muito esforço nas explicações, tá? Em tempo, e eu acho que para esse primeiro momento, como é um treinamento bem mais enxuto, eu vou deixar ele só a nível de conhecimento para vocês que tem como fazer, vocês podem procurar os nossos manuais para entender como fazer. E depois, havendo alguma necessidade específica nessa linha, a gente pode tentar marcar uma agenda específica para tal. Okay. E aí, a partir de amanhã, então, né, a gente vai entrar módulo do processamento no primeiro momento, depois a gente entra no módulo recuperação de crédito e vamos mostrar para vocês, então, como a gente cadastra as ações de cobrança, as fraseologias, tá? E já dá um pontapé inicial aí nas regras de negócio de cobrança efetivamente. Ok. Combinado. Então tá, pessoal. Nos falamos amanhã, então. Obrigada, até amanhã. De nada, até amanhã. Valeu, obrigado, hein? Tchau. Tchau, tchau.